Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados. A liturgia do segundo domingo da Quaresma visa preparar-nos ao longo do tempo inteiro da Quaresma para vivermos o período da paixão, da morte e depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, liturgicamente, através da Sexta-feira Santa, depois Domingo de Páscoa. E ao longo deste período, a providência, a Igreja, na sua sabedoria, vai nos guiando através dos próprios textos litúrgicos que foram preparando, aliás, os atuais textos litúrgicos, que é o relato da história, que foi preparando, através da graça, a alma dos apóstolos para passar por tudo aquilo que os esperava. Tiveram que acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo através de momento, primeiro, de muita alegria, muita felicidade, os primeiros momentos de apostolado, curas, milagres, ensinamentos, mas depois começa a luta, começa a perseguição, começam as dificuldades. Em determinado momento, nosso Senhor Jesus Cristo é preso, nosso Senhor Jesus Cristo é flagelado, coroado de espinhos, colocam a cruz às suas costas e no Calvário ele é crucificado e finalmente morre. Esses acontecimentos não deveriam ter tomado os apóstolos inteiramente de surpresa, pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo os tinha preparado para isto. Várias vezes ao longo do Evangelho nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo fazendo referências ao quanto o Filho do Homem deverá sofrer na mão dos homens, ser perseguido, ser morto, mas depois de 3 dias ressuscitará. E nosso Senhor Jesus Cristo contou tudo isso aos apóstolos, foi preparando os apóstolos para isto. E assim como Deus foi preparando os apóstolos para as suas provas, Ele vai preparando a cada um de nós também para as nossas próprias provas. Todo cristão caminha no próprio sendeiro iniciado por nosso Senhor Jesus Cristo. E por onde passa o fundador, também passam os discípulos. Pois também é normal que se nós levamos o nome de cristão, nós também passemos por dificuldades e provas, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, cada um na sua época, mas passe pelas lutas, pelos sofrimentos, para também passar pela glória pela qual nosso Senhor Jesus Cristo passou. E esse é justamente o tema da transfiguração. Nosso Senhor Jesus Cristo, pouco antes da paixão, algum tempo antes da paixão, Ele toma consigo 3 discípulos, é a liturgia de hoje. Pedro, Tiago e João, os leva a um monte. E ali ele lhes faz passar por uma experiência mística. Ele lhes mostra a sua divindade, uma divindade que nosso Senhor Jesus Cristo sempre tinha. Ele é Deus, muito antes de encarnar-se, portanto assumir a natureza humana. Ele é Deus desde toda a eternidade. É um dos maiores mistérios da nossa fé, justamente como é que nosso Senhor Jesus Cristo pode ter esta natureza inteiramente divina, inteiramente humana, numa só pessoa, que é uma pessoa divina, não tem pessoa humana. E nosso Senhor Jesus Cristo opera um milagre, justamente. É normal que ele, sendo Deus, o corpo dele fosse reluzente, o corpo dele, a alma dele estava constantemente na visão beatífica. Era normal que nosso Senhor Jesus Cristo irradiasse constantemente a luz da divindade dele. E nosso Senhor Jesus Cristo teve, portanto, de fazer, como dizem os teólogos, teve que fazer, por assim dizer, um milagre negativo, que era diante da humanidade, diante dos homens, diante daqueles com quem ele convivia, velar a sua divindade. Porque senão acabava a prova. Se eles deparassem diante de Deus, soubessem que ele era Deus, pronto, estava tudo explicado. E isto não permitiria aos homens desenvolver esta virtude tão necessária para a luta do homem, para a vitória do homem, para o mérito do homem, para a conquista do céu, que é a virtude da fé. Esta virtude da fé seria duramente provada por ocasião da paixão.
porque ali os apóstolos viriam aquele que tinha realizado milagres, aquele que tinha curado enfermos, aquele que tinha ressuscitado mortos, ele mesmo passar pela morte. Vejam que absurdo. E, entretanto, nosso Senhor Jesus Cristo dava antes a eles alimentos à fé deles, para que nesta hora a fé deles fosse firme. E por isto, aliás, o objeto desta pintura que nós temos aqui no presbitério é esta transfiguração, onde nosso Senhor Jesus Cristo muda de figura. Não é que ele vai assumir uma figura que não é dele. Pelo contrário, ele vai levantar uma pontinha de véu, daquele véu que cobre a divindade dele, para apresentar-se diante dos apóstolos com o rosto, como diz o Evangelho no dia de hoje, o rosto brilhou como o sol e as roupas ficaram brancas como a luz. E esta era uma ação que Deus desenvolvia junto a esses 3 apóstolos para robustecer a certeza deles, que eles já tinham, porque já tinham afirmado. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha perguntado para os apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? E São Pedro vai dizer: tu és o Filho de Deus vivo. Portanto, os apóstolos tinham uma convicção baseada nos fatos que eles tinham comprovado de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele era Deus. Mas aqui eles têm uma experiência sensível. Por quê? Porque a experiência sensível que eles teriam na hora da crucifixão seria o contrário. E eles precisavam ter no fundo da alma um auxílio da graça muito firme, muito especial para passar por aquela prova. Passemos para a segunda leitura. Na segunda leitura nós encontramos São Paulo. São Paulo depois de todos esses fatos. São Paulo depois da crucifixão, mas também da ressurreição. Não só da ressurreição, mas também da Pentecostes. Portanto, os apóstolos estão tomados pelo Espírito Santo, estão completamente renovados, convertidos, santificados, eles mesmos operando milagres em quantidade, conversões em quantidade, estão passando eles também por perseguições terríveis, foram colocados na prisão. Pedro já foi preso e já foi solto, inclusive, pelo anjo. Eles foram presos pelo Sinédrio, foram açoitados, voltam à rua, continuam o seu apostolado, porque eles têm aquela convicção de fundo de alma: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele nos salvou e nos corresponde agora a missão de sermos testemunhos daquilo que nós conhecemos. E São Paulo se dirige nessa carta a Timóteo. Timóteo, bispo ordenado por ele, discípulo dele, convertido por ele. E o convite que São Paulo faz a ele é: sofre comigo pelo Evangelho. O convite que São Paulo faz a Timóteo não é: goze da presença de Deus, das consolações que vêm do Espírito, também, mas é sofrer comigo, com Paulo, pelo Evangelho. Seguir o mesmo caminho de Cristo, seguir o mesmo caminho de Pedro, seguir o mesmo caminho dos apóstolos, portanto também de São Paulo, apóstolo de Timóteo. E aí nós encontramos que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se Ele é o caminho, todo verdadeiro cristão não tem direito de se surpreender quando no seu próprio caminho aparece a cruz, aparece a perseguição, aparece a luta, porque também no final do caminho de todo cristão o aguarda a ressurreição e a glorificação. Mas para chegar à glória do céu é preciso saber ter acompanhado nosso Senhor Jesus Cristo no seu caminho. Isto, portanto, vai se repetindo na vida de todo cristão, vai se repetindo ao longo da igreja, da vida da igreja. Nós vamos encontrar quantas situações em que a igreja é perseguida hoje mesmo, quantos lugares do mundo cristãos são mortos, cristãos são assassinados, cristãos são perseguidos por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade, por causa da sua esperança em Cristo. E é justamente por isso que a liturgia vai nos recordando esses fatos, para alimentar dentro de nós e para servir de canal para nós recebermos graças também de fé e de esperança, de confiança, como também os apóstolos receberam no alto do Tabor. Nós devemos voltar às verdades primeiras da nossa fé, convencendo-nos do quanto
nosso Senhor Jesus Cristo cumpre as promessas que Ele faz. Quanto nosso Senhor Jesus Cristo premia aqueles que sofrem por Ele. Quanto nosso Senhor Jesus Cristo permite que passemos por provações, como dirá São Pedro na sua carta. Passamos por provações, precisamos passar por purificações. Nós mesmos temos a experiência, e quantas vezes, fazendo fila no confessionário, rememorando o nosso exame de consciência, nós nos damos conta, e o período da Quaresma é um período privilegiado para isso, fazemos um exame de consciência e nos damos conta de quanto nós estamos longe daquilo que Deus quer de nós, quanto nós deveríamos ser melhores do que nós somos, o quanto nós, apesar de propósitos, desejos de santidade, muitas vezes nos comprovamos a realidade das nossas deficiências, o quanto nós voltamos a cair, voltamos a incidir naquelas faltas, tantas vezes acusadas. E quantas vezes por cima de nós, mais uma vez se derrama a misericórdia de Deus, o perdão de Nossa Senhora. E então nós devemos ter a confiança de que, apesar de todas essas deficiências, Deus vai nos levar para o caminho da eternidade, desde que nós estejamos dispostos a seguir pelo caminho dele. E este caminho, que é um caminho de sofrimento, um caminho de cruz, é também um caminho de purificação. À medida em que eu vou sofrendo, mas vou aceitando com paciência, com resignação, com alegria até, os sofrimentos que Deus permite que haja no meu caminho, que eu aceite a perseguição da qual eu sou objeto por parte de outros, às vezes será por pessoas da minha própria comunidade, da minha própria família, às vezes será pessoas que, pelo contrário, não têm fé ou têm fé apocada e por isso acham ridículo o caminho da cruz, o caminho do sofrimento. São Paulo dizia que eu não sei pregar a não ser Jesus Cristo crucificado, ridículo para os pagãos, heresia para os judeus. Pouco importa, este é o caminho. E para essa experiência que ele tinha de quanto era verdadeiro o caminho da Igreja Católica, porque ele tinha comprovado na conhecimento direto de nosso Senhor Jesus Cristo, assim também Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo nos dão a graça para termos no fundo da alma a certeza de qual é o caminho de Deus. E é tal esta união que Deus estabelece com os seus, é tal a união tão íntima, a união que Ele estabelece com a sua igreja, com os cristãos, cada um dos seus filhos, cada um dos batizados. Nós encontramos na primeira leitura esta promessa de Deus a Abraão, uma promessa que é impressionante, porque naquela época não existia um povo eleito, não existia uma religião instituída por Deus. Tudo isso apareceria depois com Moisés, e depois ratificado e levado à plenitude com nosso Senhor Jesus Cristo, mas nessa época não existia nem sacerdócio. Nós estamos, inclusive, o Gênesis deixa claro, o Senhor disse a Abrão, não é Abraão, mas é Abrão, portanto é Abrão antes de realizado o pacto com Deus. Realizado o pacto da aliança, Deus vai mudar o nome deles. Abrão, tu serás Abraão, porque com ele Deus tinha concluído uma promessa. Então nós estamos aqui com Abrão, é um primeiro contato de Deus com Abrão. Abrão que está na origem do povo judeu, Abrão que está na origem do povo da promessa, Abrão em relação a quem Deus estabelece a ligação pela fé, Abrão citado tantas vezes por São Paulo como sendo o pai na fé de todos os demais, Abrão inclusive reconhecido por São Paulo como sendo o patriarca da religião católica, porque todos nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Por quê? Diz São Paulo, pela fé, pois Abrão creu. E pela fé de Abraão é que viveram todos os povos eleitos depois, ao longo da história. Pois bem, este Abrão, Deus promete uma aliança com ele. E ele diz, farei de ti um grande povo e te abençoarei. É uma bênção comum? Não, com Abrão nada é comum. Aqui é uma aliança toda especial. Que aliança é? Uma aliança tão profunda que Deus vai lhe dizer, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, Deus estabelece uma união tão profunda com Abrão, que aqueles que abençoarem Abrão receberão a bênção do céu. Mais ainda, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus promete amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Abrão. Portanto, Abrão
em função desta aliança, se torna uma pessoa sagrada. Nele não se toca impunemente. Todo bem feito a ele, Deus o toma como feito a si. Todo mal feito contra ele, Deus o toma como feito contra si. E isso se estende à pessoa de todo cristão, a partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, tomando consigo uma criancinha: todo aquilo que fizerdes ao menor desses pequeninos, ou seja, aqueles que se entregaram nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, foi a mim que o fizeres. Quem receberá um desses pequeninos, é a mim que estará recebendo. E quem me receberá a mim, receberá aquele que me enviou. Há, portanto, uma cadeia de mediações, uma corrente de mediações, uma corrente de associações, uma corrente de bênção, uma corrente de união, uma corrente de promessa, uma corrente de aliança. Feita, começa com Abraão e vai se estendendo ao longo da história até chegar a nós, através da igreja. Todos nós que temos a felicidade, todos nós que temos a ventura de pertencermos à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, cada um de nós, tem esta aliança com a igreja, esta promessa vindo da parte da igreja. Contra a igreja ninguém pode, contra a igreja ninguém vence, porque quem luta contra a igreja, luta contra o próprio Deus, e Deus nunca será vencido. Pois então, a liturgia de hoje nos leva a considerarmos muito de frente a situação do mundo de hoje como a repetição, e vai se repetindo ao longo da história, daquilo que os homens, com falta de fé, com falta de esperança, com falta de bênção, aquilo que os homens fazem contra a igreja. E nós, sendo igreja, vamos passando pelos mesmos passos pelos quais nosso Senhor Jesus Cristo passou. E por isso devemos ter e conservar na nossa alma aquele mesmo fervor, aquela mesma luz, aquela mesma esperança que nosso Senhor Jesus Cristo comunicou aos seus apóstolos no dia da transfiguração. Em certas circunstâncias da nossa vida, nós nos deparamos com aspectos que vão fazendo refulgir aos nossos olhos a beleza, a santidade, a perfeição da igreja. Isto vai robustecendo na nossa alma a certeza e a convicção do quanto a igreja é verdadeira. Nós vamos, sobretudo, convencendo-nos cada vez mais da união indissolúvel existindo entre esta igreja e o próprio Deus. E vamos nos convencendo da invencibilidade de Deus que Ele transfere à sua igreja pela união que Ele tem com esta mesma igreja. E por isso devemos alimentar em nossa alma a certeza e a segurança de que, desde que nós estejamos firmemente unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, firmemente unidos a Nossa Senhora, nada o mal pode fazer contra nós. E daí nós devemos pedir então a Nossa Senhora que ela conforte o nosso coração e que ela transmita ao nosso coração aquela tranquilidade, aquela serenidade, aquela paz que tem todos os santos ao longo da história. Por maiores que sejam as dificuldades, nós nunca vemos um santo transtornado, um santo nervoso, um santo perturbado. Vemos santos aflitos. Nosso Senhor Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém. Nossa Senhora chorou tendo o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo nas mãos. Mas Nossa Senhora, mesmo no pior momento aos pés da cruz, sempre esteve de pé. E nós devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê essa força. Nós devemos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê esta fé que ela manteve acesa, e foi na fé dela que a igreja inteira se firmou, porque foi na fé dela que se firmaram os apóstolos, todos abalados pelo medo, pela insegurança. Nossa Senhora os reuniu e os manteve firme ao longo desses 3 dias em que Nosso Senhor Jesus Cristo esteve no sepulcro. Quantas vezes passaremos por sepulcros? Quantas vezes a igreja parecerá enterrada? Pouco interessa. As aparências pouco importam. O que importa é que a igreja não pode morrer. Deus não pode ser vencido. E aqueles que são verdadeiramente de Cristo, estes triunfarão. Pois então se trata de pedir a Nossa Senhora que ela nos dê, ao longo desta quaresma, estas graças de preparação, para que também nós possamos passar pela nossa própria paixão, nós possamos passar pela nossa própria crucifixão, sobretudo se estejamos associados através da fidelidade, da graça, da misericórdia de Nossa Senhora,
à vitória de Cristo e à ressurreição final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.